Bem, professores, como já falamos aí das questões do professor considerar como o aluno aprende, qual seria a função do professor na intervenção desse processo de aprendizagem? Primeiro, seria preparar um ambiente que estimule a atividade mental do aluno, não somente um ambiente físico, no sentido, eu vou colocar situações, problemas espalhadas pela sala, não, mas o físico, mas também a postura problematizadora do professor. Não adianta eu colocar o desafio e não tocar nele, mas fazer com que o aluno raciocine aí nesse nível do desafio, da busca aí da solução das propostas de ensino que são colocadas. Olha, proporcionar o uso de instrumentos culturais, que seriam técnicas e estratégias de leitura e escrita, ainda que a tarefa não seja somente de língua portuguesa, organização e relação de dados, ainda que a tarefa não seja somente de matemática. Ou seja, hoje em dia, usando as metodologias ativas, nós podemos trabalhar com todas as disciplinas a partir de situações, problemas originadas da realidade. Eu não necessito somente de trabalhar com a situação, problema, matemática. Né? Posso trabalhar a partir das outras disciplinas também, porque todas têm que mostrar a sua conexão com a realidade. Então, esse professor, que somos todos nós, ele precisa selecionar aspectos relevantes da cultura. E esses signos, né, esses aspectos relevantes, dependem de cada contexto. Então, vamos pensar o seguinte, que no Nordeste, em determinada área, o mar é muito presente na vida das pessoas. Então, esse mar ele pode ser estudado, por exemplo, mar, oceano, tanto no que se refere às questões geográficas, às questões econômicas. Então, isso é uma determinante. Então, isso é um signo, ou seja, são propostas de ensino que partem daqueles contextos. Já na cidade de onde falo, Franca, no interior de São Paulo, o mar está a 7 horas de distância. Então, são outros elementos que vão compor a problematização em cada disciplina, e não mais o mar, não é? Talvez aqui a indústria, o comércio, o urbanismo, outras questões aí que podem ser colocadas. E nesse trabalho, né, a função do professor também, ela envolve esse processo de mediação que depende do conhecimento que se tem do repertório dos alunos. Eu preciso ter meios de saber o que meu aluno sabe. E também do conhecimento das situações de aprendizagem, né? Esse conhecimento faz com que haja o uso consciente dos instrumentos. Ou seja, eu sei muito bem quem é meu aluno, então eu sei assim quais materiais nesse momento eu posso oferecer a ele, o que eu posso exigir de cada um em cada proposta. Então, muitas vezes eu não vou limitar meu aluno, eu vou trabalhar com determinado livro, talvez eu não ofereça agora, mas eu posso oferecer depois. Mas para isso, de saber em cada momento, eu vou usar qual material, uma proposta que exige mais habilidades concretas, uma proposta que exige mais abstrações, é necessário saber o que sabe o meu aluno. Qual é o seu nível aí de conhecimento, de abstração, como que ele vai responder a cada proposta de trabalho. E quanto aos conteúdos, né? O que a Tereza Mauri fala? Que tem tipos e funções dos conteúdos. Ela fala dos conteúdos escolares de organização, interpretação, análise da informação, com o objetivo de poder atribuir-lhe um significado. Então, se eu estou atribuindo um significado ao conteúdo, que ela coloca em categorias, organização, interpretação, análise, né? Isso dependendo até da própria área do conhecimento, vai ser aí a maneira, né? O tipo de conteúdo. Mas eu preciso saber com que objetivo eu vou trabalhar com esse conteúdo para dar o significado necessário, né? Fazer com que o meu aluno construa esse significado. Como eu falei na questão do mar. O mar para uns é muito presente, para outros já não é. Então, em que momento ele vai ser o assunto? Em que momento eu vou usá-lo? Em qual área? É necessário que o professor saiba com quem ele está falando para saber como que ele vai direcionar esses instrumentos. E a partir daí,
ele vai ter diferentes formas de representação e comunicação da cultura. Porque a escola ela não pode ter conteúdos construídos, como os conteúdos da cartilha, da escola para a escola. Né? Aquelas lições, o bebê baba, aquilo lá só se usa na escola. Mas ela tem que partir de situações reais. Eu estou trabalhando o bilhete, eu vou aprender o bilhete escrevendo o bilhete. Né? E não num texto fictício, numa situação que não existe, né? A escola tem que se voltar para questões que existem e não textos fabricados, situações fabricadas. Vamos avançar mais um pouquinho. Então, quando eu falo novamente dos tipos e funções de conteúdos, quando eu falo pela Teresa Mauri, que é a autora, nós estamos falando de instrumentos ou meios que lhes permitam, né? Eles permitam a aprendizagem do aluno, permitam com que esse aluno possa aprender a propor a si mesmos, eles mesmos, né? Proporem para eles metas, planejar atividade, acompanhar, controlar, sustentar o próprio processo e avaliar esse processo. Então, quando a gente desenvolve um projeto junto com os alunos, nós nos propomos avaliação e ele consegue dizer, independente da idade, o que foi bom, o que foi mal, o que ele já sabia, o que ele aprendeu com esse projeto. Então, o aluno ele tem a condição de avaliar. E ele pode avaliar principalmente com a intenção de modificar aquela trajetória didática em caso de necessidade. Então, caso precise, ele participou, ele foi protagonista, ele foi sujeito de aprendizagem, ele pode modificar uma proposta parecida, pode modificar um possível futuro projeto. Então, nós, quando propomos essas situações para os alunos, nós estamos propondo situações de desequilíbrio e mudança dos seus esquemas de conhecimento, ou seja, daquilo que ele já esquematizou enquanto aprendizagem. Então surge a questão assim, o que seria esse desequilíbrio? Esse desequilíbrio que nós estamos falando pode desencadear-se pelo conflito entre as ideias dos alunos com o surgimento de fatos novos. Cada habilidade proposta, acrescentada aí, é um fato novo. Eu gosto muito dos exemplos de matemática porque eles são muito fáceis de visualizar. Né? Eu sempre falo das 4 operações. Então, eu estou aqui falando, né? Por exemplo, trabalhando com o aluno até a multiplicação. Né? Então, estou ali, 4 vezes 5 é 20, e de repente eu jogo para aquele menino, né? Ele está lá, 4 vezes 5 é 20, 3 vezes 6, 18, e ali, muito bem na multiplicação. E de repente eu jogo para ele o raciocínio contrário. Eu tenho 20 reais e eu preciso comprar caixas de morango que custam 5. Quantas caixas eu posso comprar? Então, eu estou jogando um fato novo, porque ele estava ali só no raciocínio da adição, da subtração, da multiplicação. Eu jogo para ele uma questão que ele tem que fazer caminho inverso. Eu tenho um número grande, quantos pequenos eu posso obter? Então, eu mudei ali o seu esquema de raciocínio. Eu desequilibrei meu aluno, que estava às vezes firme na tabuada. Agora eu tenho que pensar essa tabuada ao contrário. Então, essa questão do desequilíbrio é um fator que fomenta a mudança de esquema de conhecimento. Porque ele vai pensar de uma outra forma e chegar a um conhecimento novo, que seria a divisão. Então, elas representam um grande desafio. Porque para nós que já aprendemos a divisão ou não, aqui não é um fato corriqueiro, né? Eu tenho 20, custa 5, eu vou distribuir aqui até chegar no valor. Mas o aluno não tem esse conhecimento, não tem essa manha, né? E, nesse caso, quais seriam as intervenções dos professores, né? Já que os alunos foram desequilibrados e tem aí que achar respostas para esse novo raciocínio, para esse novo desafio. Então, o professor precisa rever e explicitar as ideias que possuem sobre o tema objeto de aprendizagem.
De alguma maneira, o professor tem que criar uma situação que o aluno revisite ali. Não estou falando da divisão? Aí eu tenho que dar um jeito nessa proposta aí de divisão, fazer com que o aluno revisite a adição, a subtração e a multiplicação, porque elas são base para a construção desse novo conhecimento que é o de dividir. Então, é preciso trabalhar com as ideias no sentido de modificá-las. Nesse caso, eu estou acrescentando. Seria divisão. E para acrescentar, eu tenho que rever aquilo que eu já aprendi. Uma proposta muito presente hoje, né, nas metodologias ativas, na maneira aí de se ensinar matemática. Debater as próprias opiniões ou compará-las com as dos outros. Olha, você dividiu 20 por 4 caixas, quanto deu? E se eu pensar diferente? Tem como fazer isso de outra maneira? Como que eu vou chegar no mesmo resultado? Será que é R$ 5 mesmo? Ou não seria outro valor? Por que que não é outro valor? Vamos fazer no material concreto? Ou seja, apresentar as diversas formas de se responder a uma mesma questão, de se chegar ao mesmo resultado. E permitir que os alunos aprendam os objetivos das tarefas de aprendizagem, os materiais e as condições de trabalho. Mais sobre as intervenções dos professores. Orientar os alunos para que eles possam direcionar suas atividades. Então, para isso servem os objetivos compartilhados. Nossa, vamos fazer um projeto. Vamos fazer um livro de parlendas para expor na biblioteca da escola? Isso é um objetivo compartilhado. E a partir desse objetivo, o aluno vai direcionar suas atividades. Apresentar um novo conteúdo de modo a deixar clara a sua forma de organização para o aluno. Então, para o aluno, o seu trabalho tem que ser transparente, porque essa transparência de objetivos, de metodologias, que faz com que ele se sinta seguro e se sinta parte do processo, porque ele é cúmplice, ele sabe qual é a proposta e o que vai acontecer. E como que seria uma caracterização da informação? Aqui a Tereza Mauri, ela nos mostra até em termos práticos, né? É necessário que tenha um cabeçalho, no sentido de ter título, subtítulo, introdução de uma proposta aí. É claro que aqui eu entendo que ela já trata de alunos maiores, não seria aqui uma educação infantil, alfabetização, mas alunos que já conseguem se organizar no seu material. Aqui, a organização lógica, né, das ideias gerais para as específicas, ou seja, eu coloco primeiro algo de cunho maior para depois trazer os objetivos específicos com auxílio de títulos e subtítulos, quando necessário, fazer a divisão. É necessário trazer informações novas apresentadas em doses adequadas ao nível dos alunos, ou seja, o novo tem que estar sempre presente, mas será que eu tenho que trazer tudo novo? O meu aluno dá conta de assimilar tudo isso? Ou eu posso trazer em doses homeopáticas e ir aumentando conforme o progresso das crianças? É necessário que esse professor faça orientações aos alunos para o uso dessas técnicas de organização, ou seja, organização de quem? Do conhecimento. Resumos, quadros, esquemas, mapas conceituais, algo que auxilia o aluno a estudar quando esse professor não está presente para intervir. E sobre uma informação nova, o que a Tereza Mauri fala? Que essa informação deve ser apresentada em termos funcionais para os alunos, em situações e contextos de soluções de problemas próximos à vida cotidiana, como eu disse, né? Que tem que ser objetos de estudo reais. Eu não posso escrever uma carta só para apresentar para a escola. Eu tenho que escrever uma carta como se eu escrevesse para uma pessoa que realmente eu conhecesse e quisesse me comunicar. Então, os professores devem planejar atividades de resumo e síntese ao longo do processo de aprendizagem e ensino. Ou seja, durante o processo, o aluno vai trabalhar com a situação real e também vai planejar maneiras de armazenar essa situação de aprendizagem. O que é o resumo? O que é a síntese? Maneiras ali de sistematizar um conhecimento e de guardar também.
não é? Porque de maneira virtual ou física, todos fazem o resumo para ser lido, para ser comentado daqui a pouco, né? Então, é uma maneira de armazenar o conhecimento de maneira que eu própria possa consultar aí em momento oportuno. E o que seria a aprendizagem do aluno? Ter os conhecimentos, saber mobilizar esses conhecimentos em momentos cruciais, ou seja, quando ele é solicitado, e ter autoestima para acreditar no seu poder de mobilização. Porque quando o aluno tem muitas dificuldades de aprendizagem, está muito distante do nível da sua turma e não há nenhuma intervenção para aproximá-lo, ele perde a autoestima e não abraça novos desafios, né? Ele se acomoda num não saber. Então precisa ser incentivado, ter autoestima suficiente para acreditar no seu poder.